Vamos lá, turma, vamos falar um pouquinho então do que está acontecendo, né? O que está influenciando os mercados aí, sem dúvida, e vocês sabem disso, o Marcão aí já antecipou, né? Os olhos dos investidores estão totalmente voltados para a questão do Oriente Médio, né? Na tentativa de entender e antecipar os próximos movimentos, né, desse conflito de Israel e Irã, e mais importante ainda, agora entender os desdobramentos que a gente vai ter após esse ataque realizado pelos Estados Unidos ao Irã, né, um ataque mais especificamente feito em instalações nucleares em 3 cidades. Por hora, uma reação aí bastante amena nos mercados, né, os mercados reagem muito longe de fazer um movimento de estresse ou aquele famoso flight quality, né, com os investidores buscando proteção rapidamente, indo para dólar, para treasury, comprando ouro. Muito longe disso, tá? Nesse momento a gente até vê algumas quedas de alguns índices acionários, mas são quedas aí extremamente normais. Londres cai 0,2, Frankfurt cai 0,4, Paris caindo 0,7, nos Estados Unidos os futuros americanos chegam até a operar praticamente ele flat no 0 a 0, até virando em alta em alguns momentos. Dow Jones aí estava caindo 0,1, S&P 500 estava zerado, Nasdaq estava virando para alta. E esse movimento, né, que parece ser assim, não fazer tanto sentido, dado o que vem acontecendo na geopolítica, né? Ele acontece pela crença e também bastante sangue frio em acreditar uma crença, né, de que não haverão desdobramentos importantes a partir do que aconteceu agora. Um exemplo de retaliação que caso ocorra, né, e que está todo mundo comentando, e teria bastante potencial para impactar e muitos mercados, é o fechamento do Estreito de Hormuz, né, que escoa aí 20% da produção mundial de petróleo. O parlamento iraniano já decidiu, já pediu o fechamento. Está faltando só o líder supremo, né, do Irã decidir sobre isso. O impacto na inflação no mundo seria bastante relevante, né, atingiria a economia global como um todo, e parece que o mercado acredita isso aí ser algo muito distante de acontecer. A probabilidade que vem sendo atribuída para esse evento é muito baixa, e talvez isso aí aconteça pela questão da China, né, que é um país aí bastante próximo a um parceiro do Irã, e esse estreito, né, esse canal, ele, apesar de ter esse potencial impacto pela questão do petróleo, né, mundial, que acaba escoando por ali, é um estreito bastante estratégico para a China, tendo não só a questão de supply chain, de cadeia do petróleo, mas várias outras coisas que são endereçadas para a China por ali. Então, se um estresse, se algo mais agudo acontecesse por ali, impactaria bastante o gigante asiático. Então, muita atenção sobre esses pontos, né? Pois mudanças podem ocorrer, essas mudanças podem ser bastante agudas, e elas podem ocorrer não em questão de dias, mas em questão de horas, e é isso que a gente vai ficar acompanhando. Na agenda da semana, falando sobre a parte de indicadores, tudo que a gente tem previsto aí para acontecer no mercado, lembrando que muitas vezes o que impacta são coisas imprevisíveis, que não estão no radar dos investidores, como esses eventos geopolíticos que a gente tem visto aí acontecer. Na agenda hoje a gente vai ter os PMIs nos Estados Unidos, né? Nos PMIs que a gente vai ver hoje, de serviços, manufatura, a gente já tem ali a expectativa de alguma desaceleração. Os participantes do mercado vão estar olhando para a composição desses PMIs, né, dentro deles, para entender a dinâmica de inflação para frente. Sobre a inflação, amanhã e quarta, Jeremy Powell, o presidente do Fed, ele vai ser sabatinado no Congresso americano, amanhã na Câmara e na quarta-feira no Senado. As declarações de Powell, né, sempre dado a sua posição por ser presidente do maior banco central do mundo, eles sempre terão um impacto potencial grande nas expectativas dos investidores, e dado o momento atual, né, de muita incerteza no cenário geopolítico, será importante observar esse momento onde provavelmente ele vai falar sobre como isso, né, essas questões sobre a inflação, questão de energia, petróleo, como isso está impactando as expectativas e qual que é a postura do Fed sobre tudo isso. Por lá, nos Estados Unidos, na quinta-feira, a gente vai ter o PIB do primeiro trimestre desse ano, vai ser na quinta, também bastante importante, e na sexta-feira a gente vai ter o PCI, o PCE, né, que é o principal indicador de inflação observado pelo Banco Central norte-americano para a tomada de decisão. Esse sai na sexta-feira, o PCI referente ao mês de maio. Por aqui no Brasil, na agenda local, destaque para os dados de emprego que vão sair na quarta-feira, com a PNAD contínua e o CAGED. Sobre esse ponto, os investidores vão seguir tentando observar ali os efeitos da política monetária, né, que tem um delay para estar impactando na economia, tem aí
uma regrinha, né, de bolso, que toda decisão que é feita agora vai de 6 meses a 1 ano para impactar de fato a economia. Então, a gente vem num ciclo aí de aperto monetário já bastante longo e que teve desdobramentos aí na semana passada. Então, o mercado vai estar olhando para a questão do mercado de trabalho para entender, né, quais são os efeitos e como isso vai permear as expectativas para frente. Mas talvez o ponto mais importante da semana seja a ata do Copom, a ata da decisão feita na semana passada pelo Comitê de Política Monetária, onde a Selic foi elevada para 15% ao ano. Tem alguns pontos que o mercado vai observar sobre isso, é interessante e bastante pertinente para nós, alocadores, assessores de investimento, a gente olhar os efeitos dessa decisão, até mesmo para direcionar o assunto com os investidores de uma forma um pouco diferente, né? Selic subiu para 15%, e o que aconteceu com os juros futuros, que trazem aí os impactos nas rendas fixas, enfim, trazem impactos nos mercados. Todos os vencimentos acima de 2028 fecharam em queda no dia seguinte à decisão. Caíram ali de 5 a 20 bips, mais ou menos, mesmo com a decisão de alta no juro que a gente teve. Os curtos subiram, obviamente, para ajustar em relação a essa questão da Selic para 15%, que não era consenso no mercado, mas fora esses vencimentos mais curtos, né, o restante da curva fechou, ela caiu, o que é bastante interessante para as posições de renda fixa e também para o mercado de renda variável como um todo, e é uma questão meio contrassenso em relação ao que o investidor médio deve pensar após esse movimento, né? O cara deve olhar assim, pô, Selic subiu, isso é ruim. De fato, tinha várias vertentes que estavam lendo o que poderia acontecer após essa decisão, mas o fato é que teve um efeito nos juros mais longos que foi de queda, então um efeito relativamente positivo. E o motivo dessa queda é a leitura sobre o mercado, sobre um ganho de credibilidade dado o conservadorismo do comitê. Vale lembrar aqui que antes do Galípolo entrar na presidência do Banco Central, havia muitas preocupações sobre esse novo comitê, esse presidente do Banco Central, ter um viés político sobre ele ser mais dovish, ou seja, mais leniente com a inflação. E o fato dele ter uma postura hawkish, ou seja, bastante preocupado com a inflação, acaba angariando ali confiança para o comitê, credibilidade, o que acabou muito provavelmente causando essa queda nos juros mais longos, e por tudo isso é importante demais a gente olhar a leitura que vai ser feita dessa ata que vai ser anunciada amanhã. Outro ponto importante para observar sobre a ata do comitê, né, que vai ser divulgada amanhã, é sobre a parte que fala sobre o cenário externo. Na última decisão que foi feita na semana passada, no comunicado feito, foi falado sobre riscos baixistas para a inflação, dado o cenário de commodities mais baixo. Então, com toda essa incerteza aí que segue bastante elevada, né, sobre o cenário de petróleo, é importante a gente ver o que vai ser falado sobre essas questões. A defasagem, aí, o Marcão estava comentando agora sobre se teremos reajustes ou não, a defasagem do preço da Petrobras em relação ao preço do barril do petróleo está ali na faixa de 9% a 10%, e caso os níveis do petróleo, do preço do barril sigam subindo, a gente deve sim ver reajustes, e isso deve sim impactar a inflação, que vai possivelmente impactar também a condução da política monetária em alguma medida, por isso é importante a gente observar. No cenário corporativo, e também falando aí de alocação, né, é um toque para todo mundo, as alocações em Brasil, em países emergentes, seguem subindo. Numa pesquisa que foi feita pelo BTG com investidores estrangeiros, eles destacaram bastante o aumento de interesse em relação ao Brasil, mas ainda mais sobre posições ligadas ao setor doméstico. Falaram de Meli, Açaí, Lojas Renner, Smart Fit, Asa, e mais do que esses nomes, acho que é bastante oportuno a gente olhar para esses setores, que são setores aí que estão bastante defasados, largados por aqui, não andaram, o que ninguém estava querendo colocar por muito tempo, e parecem ter uma reação importante, tanto é que a gente tem visto esses efeitos na Bolsa, né, com esses setores crescendo bastante. Outro ponto é a entrada de emerging markets na carteira dos investidores, aqui é inclusive experiência nossa, a gente segue vendo recomendações de mercado, em posição de mercados emergentes nas carteiras lá fora dos investidores, né, que tem gerado esse fluxo que a gente tem visto aí dia após dia. Sobre a agenda é isso, turma. Vamos olhar o momento com bastante cuidado e vamos lembrar de novo que o único almoço grátis que a gente tem no mercado é a diversificação. E o momento que a gente está passando, ele deixa isso muito mais saliente, muito latente, né, com a geopolítica aí completamente imprevisível. Não tem problema uma classe de ativos se desvalorizar.
Inclusive, diversificar significa que tu vai ter ativos andando em direções diferentes. Então, vai ter ativos de risco, alguns ativos subindo. Necessariamente, se tu está fazendo uma boa diversificação, vai ter algum ativo caindo. Não tem problema em isso acontecer. O problema é não ter um plano. Não tem, não saber como conduzir, né, essa alocação de capital ao longo do tempo, não fazer uma alocação adequada. O problema é fazer aquela alocação meio Frankenstein, né, coxa de retalhos. A gente vai colocando ativos na medida que vai surgindo na plataforma, sem olhar como um alocador. E aí, quando vem esses momentos de estresse, a gente acaba ficando refém, né, dessa atitude de ir colocando ativos sem pensar numa alocação maior, e a gente começa a criar narrativas na tentativa ali de falar sobre o mercado que vai recuperar, procura alguma conclusão do que está acontecendo. Quem tem plano, quem segue o plano nesses momentos, não fica nesse jogo, aproveita desses momentos, aproveita dessas oportunidades, e é importante ser feito isso no início ali da relação com o investidor.